Bom dia. Não, boa tarde. Agora que a minha visão não é muito boa, agora eu vi o relógio ali. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Que bom que você pode, mais um sábado, estar conosco aqui na Nova Semente. Você sabe que nesse mês de dezembro e nesse final de ano, nós estamos numa série de estudos especial, relembrando um pouquinho da nossa história da Nova Semente. Estamos nessa série comemorando os 10 anos de criação da Nova Semente, e para isso nós estamos estudando alguns dos valores ou dos princípios que nos trouxeram até aqui, os principais valores que formaram a nossa comunidade da Nova Semente. E eu vou ser honesto para vocês que o tema de hoje, ou o valor de hoje, foi um dos que mais me marcou desde que eu coloquei o pé aqui nessa comunidade a primeira vez. Nós vamos falar hoje sobre dar o melhor, sobre o serviço a Deus com excelência. Nós honramos a Deus quando damos a Ele ou quando servimos a Ele com o nosso melhor. Para esse estudo, eu queria convidar você a já abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Livro de Mateus, no capítulo 5. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. Enquanto você abre, sabe que há um tempo atrás, e isso eu diria que já faz alguns anos, eu estava lendo aquele livro, aquela biografia do Steve Jobs, escrita por Walter Isaacson. Acho que foi a mais popular de todas as biografias, ou de todos os livros falando da vida desse homem, Steve Jobs. E talvez uma boa parte de vocês deve ter lido também esse livro, e eu me lembro que alguns trechos desse livro me marcaram bastante sobre como gerir pessoas, sobre ideias de administração. E entre todos esses tópicos, um deles que me chamou muita atenção era um que falava sobre como o Steve Jobs tratava os seus funcionários. Não que seja um modelo de vida, mas na sua cabeça, ele separava os funcionários por níveis e por letras. Como assim? Você tinha um funcionário que era nível A, você tinha um funcionário que era nível B, o funcionário que era nível C e assim por diante. Então você tinha um funcionário muito bom, o funcionário regular e assim por diante também. O Steve Jobs era um cara muito perfeccionista e ele começou a perceber que aqueles funcionários que eram nível A, eles não gostavam de desenvolver projetos com funcionários nível B ou letras inferiores. Então, se um projeto novo era feito, ele percebeu que aquele que era de nível A, ele não se dava muito bem com alguém de nível inferior, porque o projeto não desenrolava tão bem, o de nível inferior segurava um pouco o processo, ele acabava ficando irritado, ele não evoluía. Então ele teve a seguinte ideia, o Steve Jobs. Ele começou a separar times apenas formado por funcionários nível A. E ele percebeu que o resultado foi muito melhor. Então, quando ele tinha uma ideia de um novo produto, de algo que seria mais difícil, de algo que seria inclusive revolucionário, ele selecionava a dedo os seus funcionários, que seriam todos de nível A, e esse time então formava esse novo produto. Foi dessa forma que ele desenvolveu produtos como o Macintosh, como o iPod e todos esses produtos aí que foram revoluções quando foram lançados, funcionários nível A. Interessante que o livro descreve para a gente que esses funcionários, eles literalmente davam a vida pela empresa. Eles não aceitavam mais ou menos, eles só queriam o melhor possível. Inclusive, se o Steve Jobs pedia algo que aparentemente era impossível para eles, eles davam um jeito de desenvolver essa tecnologia, porque eles não aceitavam o não como resposta. Se a gente parar para pensar um pouquinho, todo chefe de uma empresa, todo dono de uma empresa, ele espera algo parecido dos seus funcionários também. Nenhum patrão se contenta com mais ou menos. Nenhum patrão se contenta com um funcionário acomodado. Por isso, quando a gente vai ver aí as expectativas que um patrão tem de um funcionário, sempre vão envolver aí a proatividade, o comprometimento, o envolvimento no trabalho, a assiduidade e pontualidade e etc. Todo patrão espera do seu funcionário o melhor desempenho possível. Ninguém se contenta com mais ou menos.
Sabendo disso, quando nós estamos no trabalho, estamos na empresa, a gente procura dar o nosso melhor. A gente procura fazer diferente, a gente procura trazer novidades, trazer coisas novas, até porque a gente sabe que no momento que a gente se acomodar e surgir um outro funcionário que faz melhor, qual é a tendência? A gente pode ser demitido, deixado de lado. Então nós damos o nosso melhor no trabalho, senão não teríamos mais esse emprego. Ainda mais numa época de crise como estamos vivendo agora. Agora, o que me faz ficar pensativo é que muitas vezes quando nós trazemos para o relacionamento com Deus e para o serviço a Deus essa linha de raciocínio, ela já não se encaixa tão perfeitamente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, na empresa, no trabalho, na vida, na família, nós damos o nosso melhor. Mas quando falamos do serviço a Deus, parece que o mais ou menos não é tão ruim assim. Ou seja, para Deus não tem problema eu chegar atrasado. Para Deus não tem problema eu fazer da maneira mais simples. Para Deus não tem problema deixar quebrado mesmo. Para Deus não tem problema estar incompleto, ou para Deus não tem problema faltar tempo. Por quê? Por que a gente se contenta com o mais ou menos quando falamos de Deus? Por que tantas vezes nós damos o melhor na empresa, mas damos o suficiente para Deus? Só isso já basta. Penso que algumas vezes nós confundimos a expectativa que Deus tem de nós. Porque quando Deus me aceita do jeito que sou, não significa que Ele aceita tudo de qualquer jeito. Deus me aceita do jeito que sou. Isso não quer dizer que Ele aceita tudo de qualquer jeito. Nós adoramos a um Deus de excelência. Por isso, nós honramos a Deus quando servimos a Ele também com excelência. Mateus capítulo 5, verso 48, nos diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito também é o vosso Pai Celeste. Nós adoramos o Deus da perfeição e Ele espera de nós o mais próximo disso possível. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nesse momento nós vamos iniciar um estudo mais aprofundado da Tua Palavra, Senhor. Analisando um pouquinho sobre a nossa atitude numa empresa, no trabalho, na vida, muitas vezes a gente dá um melhor em tudo que é lugar, mas quando nós nos relacionamos contigo, nós aceitamos o quase bom, nós aceitamos o regular. Não, Senhor. Nós queremos dar o melhor a Ti, só que às vezes nós não sabemos como fazer. Por isso nós vamos tentar nos próximos minutos entender como Te servir melhor. E para isso nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Por favor, nesse momento, que o Senhor cale a minha boca e que o Senhor possa falar aos nossos ouvidos. Que o mesmo Espírito Santo que inspirou os profetas a escrever a Bíblia possa agora nos ajudar a entender o que o Senhor tem a nos revelar hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus sonha com a perfeição. Não é à toa que Ele criou seres humanos perfeitos. Adão e Eva eram perfeitos porque Deus esperava do ser humano também a perfeição. Acontece que quando o pecado entrou no mundo, essa perfeição se tornou um alvo completamente inatingível. Por isso eu e você não conseguimos mais oferecer a perfeição a Deus. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que eu devo servir a Ele com excelência. Então, a pergunta que sempre vem ao nosso coração, quando falamos coisas assim, é: como eu posso alcançar a excelência? Como que eu posso oferecer o melhor serviço possível a Deus, mesmo com os meus pecados e com as minhas falhas? E para responder essa pergunta, a primeira história que veio à minha mente, quando eu estava refletindo isso em casa, foi a história do santuário, a doutrina do santuário. O santuário, segundo alguns teólogos, é o tópico mais vezes repetido na Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia como um todo, várias vezes o santuário vai ser o centro da história. Quando lemos o Antigo Testamento, nós vemos que o santuário, para o povo de Israel, tipificava a salvação de Jesus que ainda estava por vir, o sacrifício dele. Quando vamos ao Novo Testamento, vemos que o santuário, ele é a forma que nós temos hoje de alcançar o perdão divino. O santuário tem tudo que ver com o plano da salvação de Deus. Inclusive, faço uma propaganda para você aí que quer aprender mais sobre o santuário, a frequentar o programa Começos.
onde a gente estuda mais a fundo vários temas da Bíblia, inclusive esse. Você vai poder perguntar, entender mais. Porque hoje eu queria me ater para o nosso estudo, principalmente no contexto que envolveu a construção e as reformas em torno do santuário. E a partir dessa história, tirar para nós algumas lições, alguns exemplos aí do serviço a Deus. Portanto, nós veremos agora nos próximos minutos, baseado na história do santuário, 5 atributos que envolvem a excelência que Deus espera de nós. 5 atributos para que nós possamos alcançar a excelência no serviço a Deus. E o primeiro desses atributos que você precisa desenvolver na sua vida é a subordinação. Se você quer servir a Deus com excelência, você precisa desenvolver a subordinação. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25. Enquanto você abre, vou te dar um pouquinho do contexto, em que momento histórico nós estamos aqui. Êxodo capítulo 25. A Bíblia fala que o povo de Israel foi escravo do Egito por 400 anos. E no capítulo 1 de Êxodo, a Bíblia vai nos contar que Deus levanta um libertador chamado Moisés. Uma história bastante conhecida da Bíblia. Através das 10 pragas, Deus tira o seu povo do Egito, o povo começa a caminhar no deserto, atravessa o Mar Vermelho, e finalmente no capítulo 19 de Êxodo, nós vemos o povo de Israel chegando numa região chamada Sinai, onde havia um monte especial, que nós conhecemos como Monte Sinai. No capítulo 19, a Bíblia diz que Moisés, ele sobe nesse Monte Sinai, porque ali em cima, no cume do monte, ele gastaria alguns dias e algum tempo conversando com Deus. Esse texto é muito conhecido, porque logo no capítulo 20, a Bíblia fala que Deus entrega o que a Moisés? Os 10 mandamentos, as duas tábuas. Agora a gente corre o risco, algumas vezes, de cair no erro de pensar que a conversa de Deus no Sinai se resumiu aos 10 mandamentos. Foi só isso que ele falou com Moisés. Não. A Bíblia diz que Moisés passou 40 dias ali em cima do monte. E 40 dias para falar só sobre os 10 mandamentos, convenhamos que é muito tempo para falar só sobre isso. Na verdade, ali Deus deu uma série de instruções a Moisés. Que inclusive, quando você abre a Bíblia no livro de Levíticos, você vai ver ali várias instruções que foram dadas a Moisés por Deus no Monte Sinai, nesse episódio aí, nesses 40 dias. E entre todas essas instruções que Deus passa a Moisés, no capítulo 25, no verso 8, Deus orienta Moisés a construir um santuário. Deus fala: Moisés, além de tudo isso, eu quero que você construa um santuário. Com que objetivo? Para que eu possa habitar no meio do meu povo. Deus pede para que Moisés construa um santuário para que Deus pudesse habitar junto com o seu povo. Agora, olha que curioso, um detalhe que Deus vai ressaltar no verso 9, ainda sobre a construção do santuário. Êxodo 25, verso 9, diz assim: segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Depois no verso 40, Deus repete essa ênfase, e ele diz: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus não apenas pediu para Moisés construir um santuário, mas Deus detalhou especificamente como deveria ser cada partezinha que envolvia o santuário. O santuário, você se lembra que era uma tenda, uma espécie de uma barraca, digamos assim. Mas o santuário possuía diversos móveis. E Deus detalha para Moisés cada detalhe de como deveria ser esse móvel. Sua medida, sua decoração, o material que deveria ser usado na construção, inclusive o lugar onde deveria ser colocado dentro da tenda, Deus especifica para Moisés. Para você ter uma ideia, a instrução de Deus ela é tão específica que até hoje, se você quiser, você pode reproduzir com até certa exatidão o santuário que foi feito no Antigo Testamento, como existe em alguns lugares aí. Porque a especificação de Deus foi muito grande. E aqui nós tiramos um detalhe curioso. Moisés, para cumprir a ordem de Deus, ele deveria ser específico, preciso, em cada um dos detalhes que Deus havia pontuado. Veja,
aqui não havia espaço para o achismo de Moisés. Moisés não tinha como dar opinião ou pitaco de como deveria ser a construção. Cada detalhe foi pontuado exatamente por Deus. Inclusive, se Moisés desenhasse uma peça errada, colocasse algo fora do lugar, talvez toda aquela construção poderia se tornar inútil. Por isso, se você quer servir a Deus com excelência, a primeira coisa que você precisa aprender a fazer é obedecer. Ser submisso à ordem de Deus. Aceitar a ordem de Deus para você. Quantas vezes nós fazemos exatamente o contrário? Deus nos dá uma instrução e a nossa reação é perguntar porquês. Mas, Senhor, por que deixar de fazer isso? Mas, Senhor, será que realmente esse é o melhor caminho? Senhor, com toda sinceridade, eu não concordo com o que o Senhor está falando. Eu penso diferente da sua ordem. Não. Se você quer servir a Deus com excelência, aprenda a confiar nos caminhos que Deus propõe a você. Seja preciso em seguir sua ordem. Faça exatamente o que Deus te pediu. Afinal de contas, Ele é o dono do plano perfeito, correto? Se você quer servir a Deus com excelência, o primeiro passo, seja submisso. Segundo atributo para servir a Deus com excelência, Deus pede de você qualidade. Qualidade. Avance para o capítulo 35 de Êxodo. Êxodo capítulo 35. Nós vamos ler a partir do verso 5. Êxodo 35, a partir do verso 5, a Bíblia diz assim: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um, de coração disposto, voluntariamente, a trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. A Bíblia diz que depois que Deus dá a ordem para Moisés construir o santuário, ele agora instrui para que o povo de Israel trouxesse os materiais que seriam necessários para a construção do mesmo. O povo de Israel traria. Agora, você prestou atenção que tipo de material que Deus pediu? Era pedra preciosa, metais preciosos, madeira da melhor qualidade. Até os tecidos que Deus descreve ali, é tudo coisa chique. Tudo coisa de... Imagina, o povo estava no meio do deserto. Não era uma coisa que todo mundo tinha no bolso. Era coisa boa. Tudo do bom e do melhor. Porque para Deus, tudo deve ser de qualidade. Quando Deus pede algo para Moisés, Ele pede que seja usado tudo da melhor qualidade possível. Eu me lembro que, alguns anos atrás, acho que isso já faz uns 10 anos, na verdade, eu morava em Porto Alegre, e eu me lembro que a igreja adventista ali, ela estava crescendo. Para quem não conhece, a igreja adventista ela tem um sistema administrativo por associações. Então, várias igrejas se juntam, formam uma associação que tem um prédio administrativo que vai gerir essas igrejas dessa região. Ali em Porto Alegre, ou no Rio Grande do Sul como um todo, havia apenas uma associação, bem dizer, que pegava praticamente todo o estado. Tinha só um pedacinho que era de um outro escritório. Mas essa associação pegava praticamente todo o estado. E a igreja estava crescendo, 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 e agora chegou um momento dessa associação se dividir em dois. Então, esse novo prédio administrativo, ele ficou responsável pela faixa central do Rio Grande do Sul. Muito bem. Quando a igreja tomou a decisão de se dividir, um novo terreno foi comprado para a construção desse novo prédio. E agora a igreja conseguiu, graças a Deus, um terreno muito bom, numa região central de Porto Alegre, e por um preço muito bom também, dadas as proporções ali. Bom, a igreja então construiu 2 prédios. Um seria o prédio administrativo, a associação, o outro seria uma igreja de uma nova comunidade que se formaria ali. O prédio da associação e a igreja atrás. A construção começou a ser feita. E foi feita de uma maneira linda. O prédio que foi construído, maravilhoso. Tudo muito bonito. Por dentro era lindo, por fora era mais lindo ainda.
tanto o prédio da associação quanto a igreja que estava atrás. Chamava atenção quando você passava na frente. Era muito bonito mesmo. Depois disso que o prédio estava pronto, você olhava para aquilo, sabe aquela sensação de orgulho? Puxa vida, a minha igreja está construindo um prédio assim, que maravilha, coisa bonita. O orgulho de dizer que eu pertenço a essa igreja e tal. Mas, para minha surpresa, porque eu era mais novo, não esperava isso, um grande grupo de pessoas começou a olhar para essa construção e a reação deles foi completamente diferente. Muita gente em Porto Alegre começou a olhar para aquela construção e disse assim: imagina que absurdo, que gasto de dinheiro absurdo. Para que tudo isso? Para que fazer tudo? Por que não faz mais simples? Por que não faz um prédiozinho mais simples? Para que todo esse luxo? Isso é muita coisa. Não, que isso, que dinheiro jogado fora. Por algum motivo que sinceramente eu não sei explicar porquê, nós criamos em nosso meio a cultura da igreja do fundo de quintal. Já percebeu isso? Parece que só é santo quando é uma coisa simples, feita num grupinho pequenininho, sem recursos, uma coisinha no fundo do quintal, bem simplesinha, tal. Não. Quando Deus pede que algo seja feito para Ele, Ele pede tudo do bom e do melhor. Que fique bem claro, é lógico que Deus pode usar um fundo de quintal para salvar uma multidão, que fique claro isso. Mas se nós temos condições de oferecer mais para Deus, então isso deve ser feito. Eu sempre devo dar o meu melhor para Deus, de maior qualidade para Deus. Deus pede coisas de qualidade. Deus não pede coisas simples. Isso não vai se aplicar apenas para materiais de construção. Por exemplo, o tempo que você gasta com Deus é um tempo de qualidade? O serviço que você presta a Deus, voluntariado, a gente tem falado bastante, você tem feito isso com qualidade? Com responsabilidade? Sempre oferecemos a Deus tudo da melhor qualidade possível. Por isso, se você quer servir a Deus com excelência, sempre ofereça a Deus tudo com bastante qualidade. Para Deus é sempre do bom e do melhor. Afinal, Ele é Deus. Terceiro atributo que envolve a excelência no serviço a Deus: especialização. Abra sua Bíblia ainda no capítulo 35, agora no verso 30 e 31. Êxodo 35, verso 30 e 31. A Bíblia diz assim: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício. Verso 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar ao trem, a ele e a Aholiabe, filho de Aisameque, da tribo de Dan. Existe aquela frase bíblica que diz que Deus capacita os escolhidos, não é verdade? No momento que Deus deu a instrução para a construção do santuário, Deus também escolhe aqueles que fariam cada parte dessa construção, cada etapa, e Deus capacita-os. Moisés era responsável pela liderança. O povo de Israel tinha a responsabilidade de trazer o material, e agora Bezalel e Aholiabe seriam responsáveis por todo o trabalho manual. Cada um na sua parte, cada um na sua tarefa, assim que se servia a Deus com excelência. Cada um conforme o seu dom. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que os nossos dons são frutos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá os nossos dons conforme a vontade dele. Ou seja, se Deus te deu um dom, possivelmente é por aí que você deve servir a ele. Por exemplo, se você tem o dom de cantar, participe do coral, sirva a Deus com o seu dom. Se você tem o dom de ensinar, ajude na sementinha, sirva a Deus com o seu dom. Se você tem o dom da arte, fale com a equipe que faz os cenários aqui. Se você tem o dom do sorriso, faça parte do ministério da recepção. Use o seu dom para o serviço a Deus. É dessa maneira que nós o servimos com excelência. Inclusive, se você é um daqueles que ainda não descobriu o seu dom, ore para que Deus te diga qual é o dom que Ele escolheu para você. Mas não deixe de servi-lo através desse dom. Se você quer servir a Deus com excelência, use a sua especialidade, use os seus dons no trabalho para Ele. Quarto atributo que envolve
o serviço a Deus com excelência? É a iniciativa. Livro de 2 Samuel, capítulo 7. Avance sua Bíblia para 2 Samuel, capítulo 7. O atributo é iniciativa. A história continua dizendo que o santuário foi construído e durante os 40 anos que o povo de Israel andou no deserto, o santuário os acompanhou. Quando finalmente o povo chegou em Canaã, agora o santuário foi fixado, mas continuava em uma tenda. O tempo passou, líderes vieram, líderes passaram sobre Israel. Agora a monarquia surge em Israel, o rei Saul assume o poder e logo depois dele surge o famoso rei Davi. E a Bíblia diz que quando Davi era rei, ele teve um período de muitas guerras e muitas conquistas. Foi um período muito bom de Israel, muito próspero de Israel. Até que finalmente, quando a paz chegou sobre o reino de Israel, porque Davi tinha conquistado, veja o que Davi pensou. 2 Samuel capítulo 7, no verso 1, diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. A Bíblia diz que no momento que Davi viu a sua paz, viu a sua prosperidade, sentado no seu trono, ele começou a olhar para o lado, ele começou a ver a glória que estava naquele palácio. Ele tinha todo o luxo que um rei deveria ter. E de repente ele olhou para Deus. E ele viu, peraí, eu moro num palácio e Deus mora numa barraca? Isso não está certo. Eu tenho todo o luxo e Deus habita numa barraca? Não, isso não está certo. Então Davi ele tem uma ideia. Davi resolve construir um palácio para Deus, que posteriormente ficou conhecido como templo, uma versão fixa do santuário que antes era numa tenda. Deus se agradou dessa ideia. E agora ele fala: Davi, muito nobre o desejo que você tem no seu coração. Fica tranquilo, o seu filho vai concretizar esse sonho. Veja, quando a paz surgiu no reino, Davi não se acomodou. Ele não ficou sentado como quem diz assim: ok, já cumpri a missão de Deus para mim. Não. Davi buscou novas formas de adorar a Deus. Davi buscou novas formas de engrandecer a Deus. Davi não se conformou. O mesmo deve acontecer conosco. Existem infinitas formas de adorarmos e engrandecermos a Deus. O que nós não podemos fazer é nos acomodar. Tenha iniciativa no louvor a Deus. Tenha iniciativa no serviço a Deus. O inimigo da iniciativa é o conformismo. Se você vencer isso, Deus pode te usar para criar diversos outros meios de ainda adorá-lo de maneira melhor e maior. Por isso, se você quer servir a Deus com excelência, não se conforme. Tenha iniciativa. Descubra novas formas de engrandecer o nome de Deus. Quinto e último atributo que envolve o serviço a Deus: entrega. Avance sua Bíblia para 2 Crônicas, capítulo 7. Depois que Davi teve essa ideia, ele preparou as plantas, preparou o planejamento para a construção do santuário. E quando finalmente Salomão assume o poder, Salomão se torna rei, o seu filho. Salomão, então, uma das suas primeiras atitudes, ele começa a construir o santuário, um dia idealizado pelo seu pai. A Bíblia diz que Salomão edificou o santuário, ou melhor, o templo, com a maior glória possível que um homem poderia traduzir a Deus através de um edifício. Tudo do bom e do melhor. O que Salomão não tinha em seu reino, ele importou de outros lugares, mas ele constrói um lugar magnífico. Depois de 20 anos de construção, mais ou menos, o templo ficou pronto. Então agora Salomão faz uma oração a Deus. E veja o que ele diz, capítulo 7 de 2 Crônicas, a partir do verso 1. Diz assim: Tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam nem mesmo entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido completamente.
todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento que Salomão concluiu a sua obra, o melhor que ele poderia ter oferecido para Deus, ele colocou ali. E quando tudo estava pronto, ele entrega nas mãos de Deus. Salomão consagra a sua obra a Deus. E no momento que o fogo desce do céu e a glória de Deus enche aquela casa, era Deus respondendo: Salomão, eu aceito a sua entrega. Esse é um ponto cerne. Se você quer servir a Deus com excelência, use os seus dons, faça o seu melhor, mas não se esqueça, entregue tudo nas mãos de Deus. Entregue para Ele. Consagre os seus dons a Deus. Consagre o seu tempo a Deus. Consagre o seu serviço a Deus. Entregue tudo nas mãos de Deus. E Ele completa aquilo que está faltando. Se você quer servir a Deus com excelência, faça todo o seu melhor, mas não deixe de entregar tudo nas mãos de Deus. A Nova Semente preza pela excelência nos seus projetos, porque nós servimos ao Deus da excelência. Deus nos chamou para dar o nosso melhor, e nós vemos isso em várias histórias bíblicas. Assim foi com Daniel, assim foi com José quando estava no Egito. O cristão, ele sempre oferece o seu melhor a Deus, ele serve a Deus com excelência. Existe uma história, na verdade é mais uma fábula, imagino, que conta de um velho carpinteiro. Esse carpinteiro, ele trabalhava numa empresa de construção de casas, numa construtora, e talvez ele era um dos melhores funcionários daquela empresa. Construía casas e casas e casas, uma melhor do que a outra. A maioria dos clientes, quando iam contratar um novo serviço, eles procuravam especificamente por esse velho carpinteiro. Os anos se passaram, ele foi ficando cada vez mais velho, e um dia ele decidiu que precisava parar. Estava cansado do trabalho e resolveu deixar o serviço de lado e se aposentar. O velho carpinteiro chegou para o seu patrão e disse: patrão, eu agradeço por todos esses anos de serviço, mas chegou o meu momento. Eu vou descansar, eu vou parar. Aquele chefe da construtora, triste, porque o seu melhor funcionário estava indo embora, mas agradecido por todo esse serviço, ele vira para o velho carpinteiro e fala assim: olha, tudo bem, por gratidão, eu vou permitir que você se aposente, mas, em nome da nossa amizade, eu vou te pedir um último favor, um favor especial. Eu queria que você construísse mais uma última casa. Faça a melhor casa da sua vida, só mais uma. E aí depois eu deixo você descansar. Pode ser? Aquele velho carpinteiro, meio constrangido e completamente contrariado, ele aceita a missão e o favor, mas ele sai dali revoltado. Puxa vida, eu dei o meu melhor durante anos, eu servi a esse patrão, e agora ele quer que eu faça mais uma casa no momento que eu quero descansar? A Bíblia diz, essa história diz, aliás, que esse carpinteiro começou a construir a casa. Mas era notório quão revoltado ele estava com esse pedido. Ele usou materiais de baixa qualidade, fez a casa mal e porcamente, terminou o mais rápido possível, fazendo da maneira mais simples possível. Talvez foi a pior casa que ele fez em todo o seu tempo de trabalho. Deixa eu terminar logo esse negócio. Quando finalmente a casa ficou pronta, a história conta que o chefe da construtora veio até a casa para poder fazer a revisão e inspecionar se tudo estava certo. Depois da inspeção, o chefe da construtora pegou a chave da casa, virou para o velho carpinteiro e falou assim: em nome desses anos de serviço, essa casa é um presente para você. Que decepção. Se ele tivesse dado o seu melhor, quão melhor ele estaria nessa situação. Quando nós servimos a Deus, nós temos que dar o nosso melhor sempre. Inclusive, nós podemos dizer o seguinte, que quando eu dou o meu melhor a Deus, eu cresço, eu avanço na direção dele. Quando eu sirvo a Deus com excelência, eu fico mais próximo dele,
Por isso que Deus quer o meu melhor e nada menos. Mas quando eu guardo o melhor de Deus, eu retrocedo sem direção. Quando eu dou o melhor a Deus, eu avanço na direção dele. Mas quando eu guardo o melhor de Deus, eu retrocedo sem direção. Dar o melhor a Deus é entender que isto nunca será o suficiente. Você dá o seu melhor para Deus porque você entendeu que o seu melhor não é o suficiente. Por isso você não pode oferecer nada menos do que isso. Deus é tão grande que se eu fizer o que eu considero perfeito, ainda não chega aos pés dele, mas é o melhor que eu posso oferecer. Por isso eu não posso aceitar menos do que isso. Deus é grande demais. Quando você guarda o seu melhor de Deus, eu te pergunto, para quem você entrega o seu melhor? Quando eu guardo, eu privo a excelência de Deus, eu te pergunto, para quem você está oferecendo a sua excelência? Quando o seu tempo de maior qualidade não é com Deus, para quem você está dando esse tempo? Quando os seus dons não são usados para Deus, para quem você está usando os seus dons? Repito a pergunta. Quando eu guardo o melhor de Deus, a quem eu estou entregando o meu melhor? Entendendo que o meu melhor não é suficiente a Deus, eu faço um serviço com excelência e eu confio que Ele completará o que está faltando. Entregue o seu melhor a Deus. Sirva a Deus com excelência. Não ofereça nada menos do que o máximo que você pode entregar. Deus tornará a sua obra completa. Para encerrar essa mensagem, eu queria convidar você a ficar de pé, porque nós vamos cantar desse Deus que nos faz completo. Mas eu queria convidar você a cantar da melhor forma possível, engrandecendo esse Deus, que sempre fará o nosso serviço, tornará a nossa obra mais uma vez completa.
chamar aqui na frente o Dani e a Paula, que se batizaram hoje. O Dani e a Paula hoje deram um exemplo do que a gente falou, né? Entregar o seu melhor a Deus. Eles entregaram a vida. Aqui está o certificado de batismo de vocês. Deus possa abençoá-los. Que isso possa ser o início de uma jornada inteira, entregando sempre a excelência a Deus e dando o seu melhor. Presentinho para vocês. Deus os abençoe. Eu queria, junto com eles e junto com vocês, fazer uma oração, pedindo que Deus nos ajude a fazer o que está escrito em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, onde diz: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque essa é a vontade de Deus para você hoje. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos porque, mesmo sabendo que somos pecadores, mesmo sabendo que falhamos, mesmo sabendo que somos pó, que pouco valemos, ainda assim, o Senhor aceita o nosso melhor. Nós sabemos que a nossa excelência é uma palavra pífia comparada à tua realidade. Mas nós te louvamos porque o Senhor, acima de tudo, é misericordioso. E ainda assim o Senhor nos aceita, nos toma em suas mãos, o Senhor nos salva. Meu Deus, nos ajude a sempre te servir com a melhor das nossas capacidades. Nos ajuda a usar os nossos dons para o teu serviço. Nos ajuda a usar o nosso tempo contigo, Senhor. Nos ajuda a sermos cada vez melhores no serviço a Ti, cada vez mais parecidos contigo. Que o Senhor nos dê uma boa semana no teu serviço, na tua companhia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Um feliz sábado para você. Que Deus te abençoe. Took so many steps that led to nothing.